Boa noite a todos, aqui do Pautalk, boa noite a todos também no Facebook, boa noite e um grande abraço para quem estiver assistindo, ouvindo esse material gravado, que Jesus abençoe a todos. Nós estamos dando continuidade ao estudo do livro No Mundo Maior. Hoje nós estamos no capítulo 8, no Santuário da Alma. Obrigado, Maria. E nós estamos falando do caso do Marcelo ainda, né, que tem epilepsia, mas já em processo de melhora espiritual. Ele traz alguns reflexos ainda no seu perispírito e no seu corpo físico dos sofrimentos vivenciados no plano inferior, mas agora está reencarnado para uma nova experiência carnal, né? Só que ele ainda traz certos condicionamentos. Por isso é que o Calderado estava explicando a respeito dos condicionamentos de Pavlov, né, daquela experiência com os cães, lá, de salivação. Né? O Calderado estava lembrando para o André Luiz esses condicionamentos de Pavlov. Né? Pois bem, prosseguiu o Calderado bondoso, o caso de Marcelo verifica-se em consonância com os mesmos princípios. Em existências passadas errou em múltiplos modos, e o remorso, imperiosa força a serviço da divina lei, guardou-lhe a consciência, qual sentinela vigilante, entregando-o aos seus inimigos nos planos inferiores, e conduzindo-o à colheita de espinhos que semeara, logo após a perda do vaso físico, num dos seus períodos mais intensos de queda espiritual. Né? Então a consciência é sempre vigilante, né? ela sofre lesões, nós temos lesões conscienciais. Essas lesões elas perduram enquanto nós não repararmos os erros cometidos. Enquanto nós não reparamos, continua a nossa consciência pulsante, demonstrando a necessidade de reparação. Né? Então ele permaneceu assim durante um longo período. Né? Em consequência de tais desvios, perambulou desequilibrado de alma doente, exposto à dominação das antigas vítimas. Então olha só, ele caiu nos braços das antigas vítimas. Tá? E como a sua consciência o acusava, então ficou fácil das vítimas terem acesso a ele, né, provocando inúmeros sofrimentos, inúmeros tormentos para ele, né, para o Marcelo, na vida espiritual. Né. Desarranjou centros perispirituais, enfermando-os para muito tempo. Olha só, ficando dominado perante as antigas vítimas, os centros perispirituais se desarranjaram. Então olha lá, a ação negativa, o drama consciencial, a culpa, né, a lesão consciencial, a culpa, a sintonia com os espíritos infelizes e as vítimas das suas atitudes, o choque vibratório da influência dessas vítimas, né, causando lesões, desajustes no nosso perispírito. Olha a sequência de eventos aí. Né? Oi, Léo, boa noite, um abraço. Então ele acabou desarranjando os centros perispirituais, enfermando esses centros, né, por muito tempo. Sustentado pelo socorro de um grande instrutor que intercedeu por ele, renasceu mais calmo, agora para importante serviço de resgate. Tá? Olha só, depois de muito sofrer, né, enfermando o seu perispírito e tal, recebeu a ajuda de um grande instrutor. Ah, mas por que ele receberia a ajuda de um grande instrutor, se ele errou tanto e tal? Pessoal, aí que entram os méritos e os deméritos, né? Nós temos méritos e deméritos perante a justiça divina. Os nossos deméritos, as ações negativas, vêm contra nós, né? Impondo situações difíceis para nós. E os méritos que a gente tem vêm a nosso favor. Quais são esses méritos?
Ora, muitas vezes a simpatia que semeamos em alguns corações, a gente pode ter sido uma pessoa que tem agido muito mal, mas pode ser que também geramos simpatia em vários corações. Essa simpatia virá a nosso socorro, em nosso socorro, né? Tá? Então nada se perde, né, pessoal? A gente não pode acreditar também que só fizemos coisas negativas, só temos deméritos, não merecemos nada. Também não é por aí, né? E não condiz com a realidade também. Nós temos familiares queridos, amigos, né, simpatias que intercedem por nós também, graças a Deus, né? É a misericórdia divina agindo na nossa vida, né? Então, ele recebeu o socorro de um grande instrutor que intercedeu por ele. Ali, sofreu a intercessão, né, desse grande instrutor. Renasceu mais calmo devido à ajuda que recebeu, tal. Deve ter feito tratamentos no plano espiritual. Renasceu mais calmo para importante serviço de resgate, que é o que ele está fazendo, né? Todavia, a cooperação valiosa recebida do exterior, de fora, né, desse amigo, desse instrutor, né, a cooperação valiosa recebida do exterior não poderia transformar-lhe de modo visceral a situação íntima. Isso aqui é muito importante, né, pessoal? Embora toda ajuda recebida, toda ajuda de fora para dentro, ela é precária. Toda ajuda de fora para dentro, ela é precária. Tá? Ela é precária porque ela não muda o interior de verdade. Não transforma de modo visceral a situação íntima da criatura. Não transforma. Pessoal, nem Jesus. Tá? A gente tem que falar aquilo que é o correto. Nem Jesus, ele tinha o poder de transformar as criaturas. Lá no íntimo das criaturas, ele não tinha condição de transformá-las de improviso, de uma hora para outra, de pessoas com comportamento perverso, de um comportamento negativo para um comportamento equilibrado, sereno. Não tinha. Tá? O máximo que Jesus fazia, isso não é demérito nenhum, é porque a lei divina é assim, e Jesus não veio para derrogar a lei divina, né? O máximo que Jesus fazia era estimular, era ajudar a trazer para fora aquilo que a pessoa tinha de dentro, né? Aquilo que ela possuía de qualidades que estavam ali meio obnubladas, né? Por algumas situações difíceis da vida da pessoa, né? Assim, por exemplo, o Zaqueu, né? que era publicano, e bastou ali um estímulo de Jesus e as coisas boas vieram à tona. Paulo de Tarso, que também bastou o encontro com Jesus e as coisas boas que ele trazia vieram à tona. Né? Porque eles estavam preparados, Maria de Magdala, Maria Madalena, né? Maria de Magdala também. Bastou ali a presença, a orientação de Jesus e ela conseguiu superar determinadas dificuldades. Né? Porém, todos eles continuaram tendo que se melhorar ao longo do tempo. Tiveram as suas lutas, Zaqueu, Paulo de Tarso, Pedro, Tiago, João, Maria de Magdala, todos tiveram as suas lutas. Todos tiveram que dar o seu testemunho e fazer a mudança de dentro para fora. Vocês percebem, pessoal? Né? Eles tiveram que fazer a sua mudança de dentro para fora. Jesus deu aquele estímulo de fora para dentro. As pessoas que Jesus curava, muitas delas voltavam a adoecer. Vocês entendem que toda ajuda de fora, por mais bem intencionada que ela seja, é sempre uma ajuda precária. A cura real se daria quando as pessoas aproveitassem as informações de Jesus, os ensinamentos de Jesus e aderissem a esse ensinamento. Aí sim a cura seria real. Porque aí é a cura de dentro, é a transformação interior da criatura. Aí sim, aí é uma cura verdadeira e profunda, né? Não é
aquela cura superficial, né? Por isso que o Calderaro está dizendo aqui, né, que embora ele tenha recebido ajuda, valiosa cooperação do exterior, essa cooperação não poderia transformá-lo de modo visceral a situação íntima. Né? Em nenhum de nós, a ajuda de fora não transforma o profundo, o nosso íntimo, não transforma. Somos nós que vamos transformar com o passar do tempo. Tá? Então vamos lá. Conservava-se desafogado dos impiedosos adversários, aos quais deveria ajudar doravante. Né? Então, olha, ele conservava-se desafogado dos impiedosos adversários. Quer dizer, ele já não estava grudado a eles. Isso é importante. Né? Ele já não estava atrelado a eles de maneira absoluta. Né? Então, aí ele poderia ajudá-los de maneira mais eficaz. Tá? Contudo, o organismo perispirítico arquivava a lembrança fiel dos atritos experimentados fora do veículo denso. Tá? Olha só, né? Embora ele já estivesse mais desligado desses obsessores, desses adversários, o seu organismo perispirítico trazia a lembrança dos atritos experimentados. Por isso, pessoal, que a gente melhora, mas muitas vezes o nosso corpo, o nosso perispírito, ainda leva algum tempo para se reajustar. Porque a gente melhora a mente e melhora o sentimento, mas até mesmo a nossa mudança para melhor provoca alterações. Porque o nosso perispírito, o nosso corpo físico estavam acostumados com vibrações mais pesadas. Aí a gente altera para vibrações mais suaves. Então aquilo leva um tempo para o corpo se acostumar, para o perispírito se reajustar. Né? Porque ele estava acostumado com aquela situação mais densa, mais pesada. Né? Então ele trazia os desajustes ainda arquivados no seu perispírito e também a se refletirem no corpo físico. Né? Certo? Aí continuando aqui, as zonas motoras de Marcelo, em razão disso, salientou o atencioso orientador, simbolizando a moradia das forças conscientes. A parte motora, pessoal, simboliza a moradia das forças conscientes. Tá? Por quê? Porque a parte motora, ela tem a ver com a ação deliberada, com as escolhas, com os movimentos que a gente faz. Você vê que os movimentos que a gente faz, via de regra, né, na sua maioria, são movimentos deliberados. Embora a gente faça de modo automático, a gente vai automatizando, mas a gente levanta quando a gente quer, a gente senta quando a gente quer, a gente mexe o braço, mexe a mão e tal, né? Então são as forças motoras que têm a ver com o consciente, né? Com as escolhas que a gente faz, tá? Ah, Tânia, você pensa que entendeu e no momento seguinte incorre nos mesmos erros. Então, é verdade, Tânia. É verdade, até que a experiência vai fixando mesmo os comportamentos mais corretos, né? Mais adequados, vai gerando um automatismo aí positivo, né? Mas normalmente nós temos alguns automatismos negativos, né? A gente acaba caindo nos mesmos erros de sempre, né? Então, simbolizando a moradia das forças conscientes, em sua atualidade de trabalho, constituem uma região perispiritual em convalescença. Então, as zonas motoras, elas representam uma região perispiritual em convalescença. Quer dizer, a parte motora no cérebro do Marcelo... Espera aí que eu vou espirrar, pessoal. Desculpa aí. Pardon. Saúde. Ai, ai. São daqueles que... Daqueles espíritos que a gente tem que se recuperar depois.
Ai, ai. Deixa eu me recuperar aqui. Minha respiração. Oi, Sueli, tudo bem? Um beijão. Então vamos lá. Então as zonas motoras, o córtex motor do Marcelo, a parte física, né? Está simbolizando, está refletindo uma região perispiritual, que o perispírito nessa região cortical, né, está em convalescência. Porque no próprio perispírito, essa região no perispírito está convalescente. Tá? Está querendo voltar ao equilíbrio, né? Mas ainda está, né, de certo modo, desajustada, ainda querendo melhorar. Por isso que o corpo físico acaba registrando essa anomalia aí, tá bom? Tô pegando um vírus do computador, né? É nada, é nada. Eu estou em perfeita saúde, minha garganta está perfeita, minhas células estão combatendo os vírus que sejam nocivos à minha saúde, né, Maria? Tem que ser o pensamento positivo. Afinal de contas, quem manda aqui nesse conjunto aqui sou eu. Não vem com essa. Não é? Quem manda nesse batalhão de seres aqui é o general da consciência, né? Boa noite, Diana. Seja bem-vinda. Então, vamos lá. Então, constitui uma região perispiritual em convalescência. Quais as sensíveis cicatrizes do corpo físico? Né? Você tem uma cicatriz no machucado que você fez, ainda está lá meio querendo recuperar. Ele está comparando a isso aqui, essas sensíveis cicatrizes do corpo físico. Né? Ao se reaproximar de velhos desafetos, o rapaz que ainda não consolidou o equilíbrio integral sujeita-se aos violentos choques psíquicos, com o que as emoções se lhe desvairam, afastando-se da necessária harmonia. Tá? Então, como ele traz essas regiões no seu perispírito e no corpo físico ainda convalescentes, então, quando ele se aproxima dos antigos desafetos, ele, que ainda é frágil, ele ainda não consolidou o equilíbrio geral. Aí ele entra em choque psíquico, pelos condicionamentos, pelas lembranças das experiências vivenciadas, tá? Aí ele entra de novo naquelas emoções do passado que se destrambelham, né? E aí ele perde a harmonia temporariamente. Tá? Só que hoje é temporário isso. Né? Aquilo que já foi pior no passado, hoje é eventual. É eventual, essas crises são eventuais. Né? Pessoal, e aqui vai uma coisa importante. Assim, a nossa melhora não é uma melhora assim retilínea, ascendente, assim, do jeito que a gente gostaria. A nossa melhora as crises vão espaçando, vão diminuindo de intensidade, vão sendo cada vez mais pontuais. Antes era o tempo todo ruim. Agora são momentos que a pessoa fica ruim. Boa noite, Cláudio, um abraço. E esses momentos que a pessoa fica ruim vai espaçando cada vez mais. Tá? E as crises vão diminuindo de intensidade, vão ficando espaçadas até que fique praticamente o tempo todo bom. Né? É assim que as pessoas vão melhorando, né? É assim que a gente vê no consultório, nessa parte psíquica, né? É assim que funciona. Tá? Então não adianta a gente pensar, eu queria nunca mais ter isso aqui. Não, não é por aí. Né? Eu queria nunca mais entrar em depressão, nunca mais. Né? Quem tem um ciclo de depressões, né? Esses ciclos eles vão espaçando cada vez mais. Aí depende de caso a caso, né? Do caso a caso, mas essa é a tendência, tá?
Vai diminuindo de intensidade e vai espaçando mais. A Tânia, é um forró, um para frente e dois para trás. Não, é três para frente e dois para trás. O caminho aí é o caminho da espiral. E a matemática da espiral é 3 para frente e 2 para trás. Tá? Você tem um saldo de 1, sempre. Você tem um saldo de 1. Essa é a matemática da espiral. Né? Você passa 5 vezes pelo mesmo ponto, praticamente. Né? Para fixar bem o aprendizado é a repetição. Né? Então vamos lá. Então a gente tem essas oscilações, mas a resultante final é ascendente. A resultante é ascendente. Se a pessoa está disposta a melhorar, né? Então, continuando, a mente desorientada abandona o leme da organização perispirítica e os elementos fisiológicos assumem condições excêntricas, esquisitas, estranhas, né? Dispersa as energias que lhes são peculiares em movimentos desordenados. Passam então essas energias a atritarem-se e a emitirem radiações de baixa frequência, aproximadamente igual à da que lhe incendia do pensamento alucinado de suas vítimas. Complicado, né? Então vamos lá. Então a mente desorientada, quando ela entra em choque, né? Cadê a legenda aqui? Né, Tânia? Cadê a legenda? Que não vem com legenda aqui o negócio, né? A mente desorientada, quando ela tem aquele choque, quando encontra com os antigos adversários, tal, a mente entra em choque pela lembrança, pelo condicionamento lá de Pavlov, né? E abandona o leme da organização. Quer dizer, o comandante ali da organização, que é o espírito, o ser pensante, entrou em choque. Aí o corpo se desgoverna. Tá? Desde o perispírito até o corpo. Ele perde o leme da organização perispirítica. Quer dizer, não é só o corpo, é o perispírito também. Tá? E aí desequilibra o perispírito e o corpo. Né? E o corpo físico acaba assumindo condições excêntricas, né? Desorganizadas, um comportamento estranho, esquisito, anômalo. Né? E gasta energias, dispersa energias que são importantes para o funcionamento em movimentos desordenados, em convulsões, em contrações. Né? Em contrações. Começa a enrolar a língua, aí tem um monte de... Os esfínteres, né? Se retraem ou se afrouxam em determinados momentos. Né? Então aí você tem um conjunto sintomatológico aí desse quadro. Né? Passam então essas energias a atritarem-se e a emitir radiações de baixa frequência, quer dizer, as próprias energias da pessoa, do seu perispírito, da sua mente, do seu corpo, essas energias entram em atrito e emitem radiações de baixa frequência. Quer dizer, não são radiações de alta frequência, para sintonia com os bons espíritos, de grande alcance, não, são radiações de baixa frequência e de pequeno alcance. Né? Aproximadamente igual a daquele incendia do pensamento alucinado de suas vítimas. Quer dizer que ele volta, ele regride temporariamente ao tipo de vibração que ele recebia das vítimas dele no passado. Interessante, né? Por aí que a gente entende que a gente vai ser chamado a viver no inferno que a gente criou para os outros, né? Então, se ele criou um inferno para as vítimas no passado, ele passa a viver ainda, até hoje. Ele volta de vez em quando a viver a mesma vibração que aquelas suas vítimas estavam vivendo. Né? Ele passa a vibrar em consonância com as suas antigas vítimas. Né? A Tânia, isso é o contato com suas antigas vítimas. Isso, exatamente. Você vê aí, você lembra aquela história do violão, né? Lembra daquela história do violão que eu falei para vocês. Que coloca
coloca um violão na frente do outro, você toca determinada corda de um violão, a outra corda a mesma corda no outro violão vai começar a vibrar. Há uma ressonância, né? Você toca um mi, o que a gente chama do misão, um misão num violão, o mesmo misão no outro violão vai vibrar, né? Então é quando a vibração das antigas vítimas evoca ainda a mesma vibração nessa pessoa, no Marcelo, né? Que está tentando se recuperar, como se evocasse nele a lembrança do passado e da vibração, né? É interessante, né? Pena que seja tão dramático ainda, né? Essa situação, né? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Essas emissões destruidoras invadem a matéria delicada do córtex encefálico. Tá? Então essas vibrações aí que ficam atritando dentro da pessoa, né? Elas atingem a matéria delicada do córtex encefálico do Marcelo, né? Assenhoreiam-se dos centros corticais, perturbam as sedes da memória, da fala, da audição, da sensibilidade, da visão e inúmeras outras sedes do governo de vários estímulos. Temos, destarte, o grande mal, de sintomatologia aparatosa, a epilepsia, né? Determinando as convulsões nas quais o corpo físico prostrado, vencido, mais se assemelha à embarcação repentinamente a matroca. Tá? Então aí acaba se configurando então o que a gente tem chamado aí do grande mal dessas crises epiléticas, né? As elucidações de Caldenaro enchiam-me de respeito pelos fundamentos morais da vida. Compreendia agora a impossibilidade de uma psiquiatria sem as noções do espírito. Olha que importante, né? Você vê a conclusão do André Luiz, né? Duas coisas aqui importantes. Os fundamentos morais da vida. Né? A nossa ciência ainda é uma ciência sem moral ainda, né? Sem referenciais morais, infelizmente. Não se associa tanto as doenças com a questão moral da criatura, com as questões éticas da criatura, não se associa. Trata-se do corpo como se fosse por acaso, foi genético, foi alguma coisa aí que gerou um mal. Mas não tem nada a ver com o seu comportamento, né? Não tem nada a ver com você, é o seu corpo que está mal. Doutor, mas o que será que eu fiz? Não, você não fez nada, não, é o seu corpo que está mal, né? Mal sabe o que a gente deve ter aprontado, né? E o que a gente está aprontando ainda, né, com o corpo. Porque às vezes a pessoa tem um conjunto de hábitos que também não está ajudando nada, né? E infelizmente a nossa ciência hoje ainda não relaciona muito uma coisa com a outra. Tá mudando, né? Devagarzinho algumas questões vão sendo associadas aí, né? E trazendo a importância da qualidade de vida, a importância da vivência positiva em sociedade, os benefícios que isso causa ao organismo, os bons hábitos, né, os bons pensamentos, isso tudo devagarzinho vai surgindo estudos que vão comprovando que viver bem leva à saúde, né? Ter bons hábitos, ter bons pensamentos e bons comportamentos ajuda na nossa saúde geral, né? Por isso que na grande síntese, o espírito que ditou o livro, ele fala assim, que a nossa ciência ainda não conseguiu nos dar o sentido científico de virtude. Né? O significado de virtude, o significado científico de virtude. Ainda nos falta. O que é virtude para a ciência? Né? Comprovadamente, o que é virtude? Quais são as virtudes
e o que elas provocam em nós de benefícios, cientificamente falando, né? Isso, diz o Espírito no livro A Grande Síntese, é o que seria a maior função da ciência hoje, nos dar o sentido, o significado científico de virtude, ao invés de só ficar produzindo comodidades, que é o que a ciência tem feito nesse último século e até hoje, é o que ela mais faz é produzir comodidades. Nós agradecemos, muito obrigado, dona ciência, né? Afinal de contas, nós estamos aqui no computador conversando à distância, né? Só que o grande objetivo da ciência, infelizmente, ainda não foi alcançado, né? Que é nos dar o significado científico de virtude. Mas já há lampejos, né, Tânia? Isso mesmo. Então, todos nós, né, podemos fazer ciência. Então, é uma responsabilidade de todos nós, né? Todos nós podemos produzir conhecimento, né? Então, vamos lá. Então, o André Luiz ele ficou cheio de respeito pelos fundamentos morais da vida, né, que nós precisamos compreender mais. E também a impossibilidade de uma psiquiatria sem o espírito, né? Ele viu, olha, impossível estudar psiquiatria sem o espírito. Alexandre, mas tem a psiquiatria sem o espírito, aqui na matéria eles ensinam. Ah, então, mas ensinam os efeitos, né, dos problemas do espírito, né? Não atingem as causas. Por isso que se limitam a dar remédios. Hoje a psiquiatria quase que só se limita a dar remédios. É um tratamento praticamente medicamentoso, né? Uns e outros, assim, psiquiatras que acabam indo um pouco mais além, justamente porque tem uma formação mais humanística, tem uma formação mais transpessoal, mais holista, né? Então aí eles conseguem avançar, né? Deixa eu ver aqui. Lembrou-me a luta secular entre fisiologistas e psicologistas, disputando a norma de socorro aos alienados mentais. Mesmer e Charcot, Pinel e Brocard desfilaram ante minha imaginação e enriquecida de novos conhecimentos, né? Porque era sempre aquela, é do corpo ou é da alma? É do corpo ou é da alma? É do corpo ou é da alma, né? Uns puxavam para cá, tinham duas universidades, a de Nancy e a de La Salpêtrière, né? Nancy, né? E La Salpêtrière, né? Então, uma era mais uma vertente materialista, outra era uma vertente mais para os problemas da alma, né? E até hoje, né, nós temos aí essa dicotomia espírito-corpo, mente-corpo, né? Essa dicotomia cartesiana, né, de Descartes, chamada dicotomia cartesiana, né? E nós temos que fazer desaparecer essa dicotomia. Onde é que está a sabedoria aí? Uns querem o rebaixamento do corpo, ou melhor, uns querem o aniquilamento do corpo, outros querem o rebaixamento da alma. Onde é que está aí o equilíbrio? Onde é que está a sabedoria? Em nenhuma das duas posições, né? Diz o Espírito Jorge, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É preciso a ciência do bem viver. É preciso nós compreendermos a ciência do bem viver, sem desprezar o corpo, sem rebaixar a alma, mas aprender a ter uma visão ajustada do ego com o self, né? Da matéria com o espírito, o mundo de fora com o mundo de dentro. Esse é o grande desafio nosso hoje, né? Nós não podemos negar nada, né, Tânia? Porque tudo isso faz parte de nós, da nossa vida, né? Enquanto nós estamos encarnados, nós temos aqui um corpo que precisa ser considerado, né? Muito bem, então vamos lá, continuando. A interrupção das digressões do assistente não durou muito.
Devo, na verdade, consignar que desde a primeira hora de nossas conversações, tais intermitências se fizeram habituais, parecendo-me que Calderaro intencionalmente me proporcionava tréguas para ruminar-lhe os conceitos. Olha que interessante, né? Então o Calderaro falava, dava algumas explicações e silenciava. Deixava o André Luiz quieto, pensando, para digerir, para ruminar os conceitos que ele havia fornecido, né? Aí depois ele falava mais um pouquinho, aí depois silenciava, deixava ele lá ruminando as informações. Interessante, né? Não é que nem a gente que fica falando sem parar, né? Que engata a primeira, a segunda, a terceira e vamos em frente, né? Só para que dá o sinal aqui. Só para a hora que dá 9 horas. Começa às 8 e só acaba às 9, né? A Tânia, olha que diferença. André Luiz rumina os conceitos. A gente fica ruminando problemas, né? Ai, ai. É, né, Tânia? Isso aí. Então vamos lá, vou deixar vocês ruminando aí, tá? Vou fazer que nem o caldeirado. Vou ficar quietinho aqui. Vocês ficam pensando um pouquinho aí. Vou contar no relógio aqui. Né, Celi? Vou contar no relógio. Vocês ficam ruminando, ó. Rumina aí, pessoal. Fiquem ruminando aí. Então vamos lá, tô brincando, né? Vamos lá, continuando aqui então com o André Luiz. Respondendo-me às íntimas ponderações, continuou. Aí o Calderaro, né, continuou. Impossível é pretender a cura dos loucos à força de processos exclusivamente objetivos. Aí, mais um conceito importante, né, que o Calderaro está dizendo. Ele está dizendo, olha, é impossível curar os loucos, né, os desequilibrados, né, mentalmente, emocionalmente. Impossível curar os loucos à força de processos exclusivamente objetivos. Remédios, né, tratamentos de fora para dentro, buscando a cura profunda através de recursos de fora para dentro, recursos objetivos. Né? Então não vai ser por aí, isso é impossível. É indispensável penetrar a alma. Aí sim, né? É indispensável penetrar a alma, devassar o cerne da personalidade, melhorar os efeitos, socorrendo as causas. Se você pega um tratamento psicológico, um tratamento profundo, feito com o tempo, aí você está dizendo de algo de fora que vai conhecendo, vai penetrando a alma, vai entrando no cerne dos problemas, né? E vai ajudando a pessoa a fazer reflexões, melhorar os efeitos socorrendo as causas, né? Mudar comportamentos, mudar a estrutura, né? Então aí sim, aí nós estamos trabalhando com a ajuda de fora, mas adentrando o mistério que é cada pessoa. Cada pessoa é um universo. E cada pessoa tem as suas peculiaridades, a sua história, tem os seus traumas, os seus conflitos, suas carências, suas dúvidas, suas inseguranças, seus medos, seus potenciais, seus sonhos, seus desejos. Né? Tudo isso tem que ser conhecido. Não é? Liliane, nossos psiquiatras e terapeutas deviam ouvir isso. Pois é, essa é a esperança, né, Lina? A Tânia, uma cura sem aprendizado não é uma cura verdadeira. Falou tudo, Tânia. É isso aí. E essa é a conclusão. Né? Por isso é que cura verdadeira é a mudança conceitual. É a mudança conceitual, é quando os conceitos são revistos. E os conceitos revistos, eles levam a comportamentos alterados, modificados, hábitos novos, sentimentos novos que acompanham os conceitos que mudaram. Tá?
Então, por isso que não há cura verdadeira sem aprendizado, né? É isso aí. Sem revisão de conceitos. Isso mesmo. Peraí, deixa eu achar aqui. Por conseguinte, não restauraremos corpos doentes sem os recursos do médico divino das almas, que é Jesus Cristo. Né? Olha lá. Não restauraremos corpos doentes sem os recursos do médico divino das almas, que é Jesus Cristo. Aí que está, toda restauração de corpos doentes, toda melhora de processos de transtornos, de desequilíbrios orgânicos, né, de patologias, de fora, apenas de fora para dentro, serão curas, entre aspas, precárias. Né? Se as causas que levaram aquelas doenças não tiverem sido modificadas. Se elas ainda existirem, a doença voltará. Por exemplo, você vai tratar o fígado de uma pessoa, de um alcoólatra. Tá, você pode ficar tratando o fígado do alcoólatra. Ele pode até parar um pouquinho de beber e você vai tratando o fígado começa a melhorar e tal. E a pessoa fica relativamente bem. Mas se ele não mudou mesmo o hábito, parou de beber, né? Mudou os seus hábitos diários aí com relação à bebida, ele vai voltar a beber novamente e daqui a pouco o seu fígado vai estar ruim de novo. Né? Não só o fígado, mas os rins, o estômago, o sistema nervoso e assim por diante. Né? Por isso que a verdadeira cura, aí no caso, é a mudança do hábito. Largar a bebida. Aí sim. Pode até ser que o corpo ainda viva desequilíbrios durante o resto da vida, pode ser. Mas o desequilíbrio aí passa a ser só do corpo, porque a alma já está caminhando em saúde, já está caminhando em equilíbrio, porque já está fortalecida, já se decidiu e já não quer mais saber de beber. Né? Então, aí sim, aí a cura está ocorrendo, embora os efeitos ainda persistam durante algum tempo. Tá? Gente, não é fácil não. A Liliana, a mudança de hábitos não é fácil, né? É muito importante, né? Por isso que no Livro dos Espíritos a gente vê o que é educação. Educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, no processo educacional que nós estamos perante a existência, todos nós estamos em cursos no processo educacional, né? Melhora para nós significa mudança dos hábitos adquiridos. Não há como a gente melhorar sem mudar hábitos. Né? Aí nós estamos nos educando, mudando hábitos mentais. Rapadura é doce, mas não é mole não, né, Tânia? Mudando hábitos mentais, mudando hábitos emocionais, mudando hábitos de em todos os sentidos. Tá? Então, essa é a cura verdadeira. Eu sei do seguinte, quando eu atendo alguém, que a pessoa melhorar é o mais fácil. O mais difícil é continuar bem. Fazer uma pessoa melhorar, pessoal, via de regra, tirando um caso ou outro, que às vezes é mais rápido, às vezes é mais demorado, depende. Mas a desfazer a queixa da pessoa, sabe quanto tempo que leva aproximadamente para desfazer a queixa, as queixas que uma pessoa traz? Aproximadamente, chutem aí. Aproximadamente, para desfazer a queixa dos pacientes. Vamos pegar assim uns 100 pacientes, mais ou menos. Uns 100 pacientes. A média, em termos médios, tá? A maioria das pessoas. Quanto tempo que leva, mais ou menos? A Diana colocou 6 meses. A Maria colocou anos. O que vocês acham? A Tânia, uma encarnação. Ô, Tânia, mas você exagerou também. Gente, para fazer a pessoa melhorar,
na média da população, né? Quando eu cresço 2 anos, leva 3 a 4 meses para desfazer da queixa dos pacientes. A gente leva de 3 a 4 meses para desfazer as queixas. Você pega um paciente poliqueixoso, vem com várias queixas. Ah, não estou dormindo bem, não estou isso, não estou aquilo. Não. Você leva geralmente uns 3 a 4 meses para fazer a pessoa desfazer essas queixas dela, né? Para fazer ela melhorar. Ah, Alexandre, mas está curado? Não. Só melhorou, só diminuiu os sintomas. Você, por exemplo, uma terapia breve, eu fiz muito isso em posto de saúde. Você tinha que produzir muito, então era muita gente, a demanda era muito grande, tinha uma fila de espera lá enorme. Então eu tinha que trabalhar com terapia breve. Por exemplo, a pessoa vem com determinadas queixas, Tânia. Ah, estou com dor no estômago, estou com dor de cabeça, dormindo mal e estou irritado, não sei o que, né? Você leva mais ou menos uns 3 a 4 meses para ela chegar no consultório e falar, olha, como é que está aquela insônia? Olha, melhorei, doutor Alexandre, olha, estou bem melhor, viu? Já tô. Como é que está aquela dor no estômago que você está sentindo? Olha, sumiu, né? Como é que está aquela... Então, para a gente chegar nesse ponto de desfazer essas queixas do paciente, de modo que ele se sinta já em condição bem melhor do que estava. Não, nossa, agora eu estou bem melhor, já estou comendo bem, já estou não sei o que e tal. É geralmente esse tempo, né, de 3 a 4 meses. Tá? Tem pessoas, pessoal, que bem antes disso já fica melhor. Outras levam alguns meses aí. Tá? E pode ser até que levem anos realmente para você desfazer as queixas. Mas em termos médios, é isso que eu falei. Tá? Eu lidei com uma população muito grande e a média da população era isso que acontecia. Tá? Agora, isso não representa a cura. Porque a maioria das pessoas, inclusive, não quer a cura. Só quer um curativo. Só quer aliviar o sintoma. A maioria das pessoas só quer um curativo. Não quer fazer uma cirurgia. A maioria. E a gente vai aprendendo a dar às pessoas o que elas querem. A dar às pessoas conforme elas buscam. Não adianta você querer que ela melhore muito profundamente se ela não quer. Ela não quer, ela só quer fazer um curativo. Fala, tá bom, já pode voltar pro jogo, né? E ela volta pro jogo e já volta. Daqui a pouco, daqui uns meses, alguns anos, ela está de volta lá. Às vezes até pior do que estava. Isso não é culpa nossa, é porque a pessoa ela vai buscando conforme ela vai sentindo necessidade. Por mais que a gente fale, a gente alerte, a gente procura orientar, não adianta. As pessoas vão buscando só quando elas sentem necessidade. Tá? Deixa eu ver o que vocês colocaram. A Liliane, a gastroplastia emagrece o corpo, mas o espírito não. Às vezes ele continua pensando como gordo, exatamente, Liliane. Eu trato, por exemplo, da questão do emagrecer de uma outra forma. Eu trato fazendo primeiro a pessoa emagrecer o corpo mental. Porque se ela não se acostumar com uma autovisão diferente, com um corpo mental diferente, ela vai emagrecer o corpo físico, mas o corpo mental ainda está com aquela aparência, com aquela tendência de antes. Com o desejo de antes, inclusive. Com a vontade de comer de antes. Tá? Então, isso não tende a funcionar. E quando é uma cirurgia assim, muito invasiva, né, como essas reduções de estômago e tal, muitas vezes a pessoa entra em depressão, às vezes surta. Né? Tem tido muitos casos de pessoas que desenvolvem problemas graves depois de alterar o corpo dessa forma tão drástica. Tá? Eu vou fazendo diferente, eu vou trabalhando de dentro para fora. A pessoa visualizando ela diferente, usando a autossugestão, alterando os hábitos de dentro para fora. E é interessante que vai funcionando, né? As pessoas vão emagrecendo. Tá? Logicamente que de uma forma mais segura, menos invasiva, sem prejuízo para o corpo
e sem prejuízo para o psiquismo também, né? O Deoclésio, né? É difícil ali. E aqueles que estão 10, 20 anos, como assim, tomando passe de cura, Deoclésio? Então, mas aí que tá, Deoclésio, é porque estão achando ainda que a cura vem de fora, né? Que a cura vem do passe, né? A pessoa que está achando que a cura vem do passe, vai ficar dependente do passe a vida inteira, né? Aí os espíritos têm que usar aquele recurso lá da 10ª vez, né? Não tem? O André Luiz fala daquele recurso da 10ª vez, os pacientes de 10ª vez, né? Que a pessoa vai lá 10 vezes e lá recebe o tratamento integral dos espíritos. Os espíritos fazem barba, cabelo e bigode lá, né? Tira as vibrações negativas daqui, aplica passe ali, faz uma cirurgia aqui e tal. A pessoa sai zerada, né? Aí durante a semana ela vai e volta a beber, volta a criticar, volta a ser pessimista, volta a brigar com todo mundo. Chega na semana que vem, ela volta para o centro de novo, toda arrebentada de novo. Aí vai os espíritos lá fazer barba, cabelo e bigode de novo. Quando chega a 10ª vez, os espíritos fazem só o básico. Né? Fazem só o básico para a pessoa sentir os reflexos do seu comportamento. Porque senão, os espíritos acabam mantendo, inclusive, aqueles comportamentos equivocados. Porque a pessoa acaba virando meio de vida, né? Ela faz tudo errado. Aí chega lá no centro, agora eu vou tomar meu passe, né? E senta lá para tomar o passe e os espíritos vão lá e ajudam a pessoa e ela não muda de comportamento, fica mantendo essa dependência, né? Então é muito justo, né, Deoclésio? É muito justo que seja assim, né? Mas aí, é lógico que os espíritos é que sabem, né? Quem somos nós para saber quem merece, quem não merece, quem precisa, quem não precisa? Aí é uma avaliação deles. A gente está lá para aplicar passe com todo amor, com todo carinho, com toda a vibração, amando as pessoas que vão lá. E aí os espíritos é que sabem o que vai ser feito ou não, né? Não nos cabe julgar, nem negar. Não, aquele ali não, de novo não. Não nos cabe fazer isso, né? Estamos ali para ajudar. Né? Então, a Liliane, não é verdade, ali eu me olhava no espelho e achava que não era eu. Né? Você não se identificava com o seu próprio corpo, né? Magro, né, Liliane? Então é porque não foi feito o trabalho interior, o trabalho de se acostumar primeiro com a sua autoimagem. Você criar a sua autoimagem, pessoal. Nós temos que criar que imagem que eu quero, né? Porque o corpo vai adotar a imagem que você cria interiormente. Tá? O corpo foi ficando do jeito que você foi mantendo, a imagem que você foi criando dentro de você. Você pode não achar que não, mas isso foi acontecendo. Você foi se acostumando com aquela imagem, e foi mantendo aquela imagem e o corpo foi ficando cada vez mais daquele jeito. Né? Então nós temos que alterar a imagem primeiro, se gostar, se amar, se sentir bem dentro de si, e aí vai diminuindo a ansiedade, vai diminuindo a voracidade. É muito interessante. Né? Inclusive nesse processo de emagrecimento através da mente, através primeiro do interior, da imagem mental, a redução do organismo ela vai se dando sem necessidade de cirurgias de reparação. Isso é que é interessante. Né? Porque o corpo todo vai se ajustando, é diferente. Né? Porque se você emagrece de fora para dentro, de uma vez, né? Aí a Liliane emagreci 60 quilos em um ano. Né? O que acontece é que aí a pele, né? Aí você precisa muitas vezes de cirurgias de reparação, né? Determinadas partes do corpo, tal, cirurgias plásticas, tal. Dependendo do caso, né? Não sei se no seu caso teve, mas então é diferente, né? É diferente porque cada célula vai se ajustando àquele molde mental. É lógico que é um processo um pouco mais demorado, tá, pessoal? Não é um processo tão rápido como, por exemplo, você fazer uma cirurgia no estômago.
mas muito melhor, muito, mas muito melhor, né? Nem se compara. Porque é acompanhado de qualidade de vida, é acompanhado de qualidade psíquica, espiritual, hábitos, porque é isso que vai mudando, né? Então é muito diferente, tá? Muito bem, pessoal, já quase na hora, né? Vamos aproveitar essa paradinha natural que a gente fez aqui e vamos finalizando então por hoje, né? Deixa eu só ver onde é que a gente parou para eu gravar na minha mente aqui, na minha memória fotográfica. Deixa eu registrar aqui, peraí. Deixa eu registrar onde é que nós paramos aqui. Minha memória fotográfica já perdeu onde é que estava. Já perdeu até onde é que estava aqui. Ah, tá. Já achei. Ok, já achei. Muito bem, pessoal, vamos então fazer a nossa prece final, agradecendo ao médico divino que é Jesus e os tratamentos que todos nós estamos fazendo, porque todos estamos ainda internados neste planeta, procurando no processo educativo intenso, diário, de melhoria das nossas próprias condições interiores, da revisão dos conceitos, dos sentimentos, das emoções, dos hábitos, das atitudes, para que possamos criar uma realidade compatível com a realidade espiritual superior dentro de nós. Em cada conceito, em cada sentimento, Senhor, podemos nos sintonizar com o reino de amor, de luz, de verdade, de paz, que Tu viestes propalar sobre a terra, que Tu viestes nos indicar como objetivo, como meta, como aquisição possível, necessária, viável, desejável para todos nós. O reino de Deus dentro de cada um de nós. O céu aqui na terra, na nossa mente e no nosso coração. Para vivermos em harmonia com o nosso corpo. Para ajustarmos o eu espiritual com o eu material. Para podermos viver bem nesse mundo, que é um mundo maravilhoso, cheio de oportunidades de melhoria. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoa todos os espíritos que estão conosco, principalmente aqueles que necessitam mais. Que a Tua luz os envolva agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, pessoal, pelo carinho. Obrigado, Maria, Val, Estrela, Cleusa, Tânia, Léo, a Sueli, a Diana, Silvana, Liliane, Bela, Deoclésio, Claucléu, Liana. Boa noite também os nossos irmãos que estão no Facebook nos acompanhando, tá? Um grande abraço a todos que vierem a ouvir esse material também, um grande abraço, tá? Um bom final de semana para todos e até semana que vem, se Deus quiser. Até mais.